Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmos 32, verso 1. Ministério Pão Vivo, vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. A gente continua falando sobre estas palavras que eu diria são palavras de ouro que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 11. Uma orientação interna. Isto eu digo interna pelo fato de que a igreja passava por alguns problemas de relacionamentos e então ele usou como parâmetro neste ensino nada mais, nada menos de que o mais alto modelo existente, o Senhor Jesus Cristo. Ele falou da postura de humildade de Jesus. Ele mostrou a princípio que ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante a homem, e não para por aí. Se humilhou até a morte. Isto quer dizer, até a sua crucificação, até a morte e morte de cruz. Quando ele usa essa expressão classificatória, é chamando a atenção para a gravidade que era, naquele tempo, a morte de cruz. Era a morte mais cruenta, era o tipo de castigo mais horrendo que existia. E foi a este sacrifício, foi a esta morte que Jesus se submeteu, até a morte e morte de cruz. Aí então vem o resultado, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Aqui é onde alguns criam casos, criam dúvidas. Quando o texto diz, pelo que Deus o exaltou, aí alguém diz, bem, se precisou de Deus o exaltar, então ele não era Deus. Ele era um dependente de Deus. Ah, que você não tenha cabeça dura. Bem, melhor é dizer, não tenha coração duro. A gente já deu exemplos sobejos de Jesus como Deus e Jesus como homem. Lembrem que lá nas últimas instruções, João 14, 28, quando ele disse para os discípulos, se vós me amasseis,
alegrar-vos-ieis pelo fato de eu dizer que vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. É claro, ele estava se referindo à sua humanidade. Ele, como homem. E aí, no texto em Filipenses, quando ele diz que Deus o exaltou sobremaneira, é lógico. Exaltou por qual a razão? Exaltou porque, mesmo ele sabendo que era Deus, ele não usurpou o seu lugar. Ele tomou a forma de servo. Ele se tornou semelhante a homem. Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Por isso, então, tudo isso lhe deu o direito de receber a maior exaltação existente, pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Olha o prêmio, olha o troféu, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Aleluia! Sabe o que quer dizer isso? Você sabe qual que é o nome que está acima de todo nome? O nome de Deus. Deixa-me ver aqui aos Hebreus, vejamos quando o escritor está fazendo um comparativo entre Jesus e os anjos, a posição de Jesus e a posição dos anjos. Note, capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou o mais excelente nome. Aleluia! Então, quando o apóstolo escreveu e disse que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Só existe um nome que está acima de todo nome, o nome de Deus. Deus lhe deu o seu próprio nome. Nós veremos nos vídeos posteriores esse mistério que a gente já introduz. Agora, lembrem quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus. O anjo já informou a ela o nome que o menino se chamaria Jesus. Quando ele falou em sonho com José, a mesma coisa. Ela está grávida do Espírito Santo. Ela vai ter um filho e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. E ainda completou usando a profecia de Isaías, o cumprimento da profecia de Isaías. Ele será chamado
Emanuel, que é Deus conosco. E, por falar em Jesus, Jesus que recebeu o nome de Deus. O nome Jesus quer dizer Jeová é Salvador, ou Jeová é salvação. É por isso que o apóstolo escreveu, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos encha de paz nesta manhã. Que o Senhor renove as nossas forças. Que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor nos dê paz, força, ânimo. Que a misericórdia do Senhor seja renovada em nós neste dia. Que mesmo nesse tempo de pandemia, o nosso corpo seja sadio e forte. Por isso, invocamos sobre nós o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.